Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trouxe um assunto muito importante e relevante para vocês, que é sobre quanto um professor ganha. Quando eu estava procurando emprego nessa área, eu queria saber muito e ter uma base, ter uma ideia do quanto que eu poderia receber. É muito difícil ainda hoje em dia, mesmo com a internet, a gente achar esses valores reais e esses valores, inclusive, em diferentes escolas. Muitas vezes a gente faz até entrevista sem saber o quanto que nós vamos receber. Então, para elucidar um pouco essa questão, eu trouxe esse vídeo para vocês. Eu me baseei no estado que eu moro, então em São Paulo. Mas hoje em dia, apesar de ainda ser difícil, a gente pode encontrar esses valores na internet se a gente buscar direitinho. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você deseja ser professor, a primeira questão que você deve saber é que a nossa profissão aqui no Brasil não é reconhecida. Isso quer dizer que ainda assim a gente recebe muito pouco pelo serviço que a gente faz. Obviamente que tem as suas exceções, que tem escolas que realmente pagam muito bem, mas elas são poucas. Nem todo mundo, mesmo tentando todos os anos, consegue entrar nessas escolas que pagam bastante. Então, provavelmente você vai sair do seu curso de licenciatura e não vai conseguir receber muito dinheiro logo de cara, como acontece em algumas profissões. Então, ter essa ciência desde o começo é muito importante. Os profissionais de educação, eles vão receber diferentes salários dependendo do segmento que esse professor leciona. A gente tem a educação básica e na educação básica a gente tem o ensino infantil, educação fundamental 1, educação fundamental 2 e ensino médio. Também temos os pré-vestibulares e os cursos técnicos. Então, dependendo desse segmento, você vai receber um valor. Esse ano foi aprovado um novo piso salarial para os professores da educação básica. Esse piso salarial está em R$ 3.800 aproximadamente para a educação básica, em uma carga horária de 40 horas semanais. Quero também deixar muito claro que professores, eles trabalham muito tempo dentro da escola, mas muito tempo fora da escola. Às vezes a gente trabalha mais fora da escola do que dando aula. Então a gente precisa preparar as aulas, a gente precisa estudar, a gente precisa preparar as atividades, corrigir as atividades, lançar nota, lançar tudo no sistema. Então é bastante trabalho sem ser o trabalho de dar aula. Por isso, não preciso nem falar que esse piso salarial de R$ 3.845 ainda é muito pouco, mesmo com o reajuste. Esse piso salarial, ele vale então principalmente para a rede estadual. Na rede estadual, eles também pagam muito pouco os professores por hora aula. A gente também tem duas diferenças. Nós temos os professores mensalistas e nós temos os professores especialistas. Os professores mensalistas são os professores pedagogos e os professores especialistas são aqueles professores que fizeram uma graduação específica, como, por exemplo, ciências, matemática, português, inglês, história, geografia e assim por diante. Geralmente, nós temos muito mais professores especialistas a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, os professores mensalistas, eles vão receber aquele salário e é aquilo. A gente, que nós somos especialistas, a gente recebe por hora aula. Isso quer dizer que quanto mais aula eu ministro, mais será o meu salário. Os professores, eles podem ter até 3 turnos, então a gente pode dar aula de manhã, à tarde e à noite. Entretanto, apesar de conhecer pessoas que fazem isso, é muito insano. Não há tempo hábil para a gente fazer outras atividades que demandam muito tempo. Então, dar aula em 3 turnos é um desafio muito grande. Bom,
Nas escolas particulares, os mensalistas, eles vão receber valores variados de acordo com as escolas. Então, eles podem receber até um valor de R$ 3.800 por 40 horas semanais, até um valor de R$ 12.000 para essa mesma quantidade de horas. Então, é muito discrepante, vai depender da escola que esse professor está. Rede estadual, a hora-aula do professor especialista está em R$ 16,17. Isso é absurdamente pouco. É um valor assim muito pequeno. A rede estadual, os professores de ensino médio estão recebendo no seu início de carreira R$ 17,95, que também é um valor irrisório. O cálculo dos professores especialistas é um pouco mais difícil porque ele é dividido em 3 partes. A gente tem o salário base. Esse salário base é a hora-aula e a quantidade de aula que você dá. Nós temos a hora-atividade, que é uma hora paga por essa função da gente fazer um trabalho fora de sala de aula, mas é um valor extremamente pequeno. E a gente tem o descanso semanal remunerado, que é o DSR. Ele é 1/6 do nosso salário total. Para ficar um pouco mais claro, eu vou fazer alguns cálculos com vocês, para vocês terem a ideia de discrepância de valores, principalmente dos professores especialistas. Imagina que um professor recebe R$ 16,17 em hora-aula. O salário base dele será em torno de R$ 2.100. Mas, como eu tinha dito antes, esse professor ele também vai receber hora-atividade mais DSR. Juntando com hora-atividade e DSR, o salário desse professor vai para R$ 2.764 aproximadamente. Ele dá, então, 30 horas aula. Isso quer dizer que seria um professor que trabalharia todas as manhãs, das 7 a meio-dia, mais ou menos. Parece pouco, mas esse professor, ele tem bastante aula, é bastante cansativo e a gente tem muito serviço fora de aula. Então, parece pouco, mas é bastante 30 horas aula. E ainda assim, ele recebe um valor muito pequeno pelo trabalho que ele exerce. Escolas particulares fica mais difícil ainda a gente saber o valor real. Apesar de, aqui no estado de São Paulo, a gente ter no site do Simpro, do sindicato, a relação de algumas escolas, quanto que elas estão pagando por hora aula. A gente não encontra todas as escolas, mas a gente encontra bastante. Então, vamos imaginar que em uma escola particular, o valor que ela vai pagar por hora aula é de R$ 45. R$ 45 já é um valor mediano, então não é um valor tão baixo, mas também não é um valor que outras escolas muito grandes pagam. Um professor que recebe 45 horas a aula, ele vai ter de salário base aproximadamente 6 mil e pouquinhos reais. Bom, já é uma diferença muito discrepante com aquele professor que estava recebendo R$ 16,17. Somado o salário base com DSR, mas com hora-atividade, esse professor, ao final, vai ter um salário de R$ 7.441. Então, vejam, né, qual é a discrepância desses valores. Então, quanto mais aquele professor recebe por hora aula, maior será o salário dele também. Aqui nas escolas particulares de São Paulo, a gente tem escolas que pagam desde R$ 17 hora aula, ou seja, quase a mesma coisa que a rede estadual para professores iniciantes, até escolas que vão pagar R$ 100 a hora aula. Obviamente que quanto maior esse salário, menos vaga tem, menos escolas, né, pagam esse valor, que é bem alto, inclusive. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero também que os professores que decidirem
seguir essa carreira que eu amo, mas que é extremamente desvalorizada, entrem com a consciência do quanto que eles irão receber. Não é fácil, a gente mora principalmente em um estado que é muito caro, que é São Paulo, então a gente precisa pensar direitinho nas nossas escolhas profissionais. Eu espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.